E se eu te dissesse que toda a Bíblia, do começo ao fim, é uma única história cujo objetivo é trazer você de volta para Deus? Em minutos você vai ver como cada capítulo daquela narrativa aponta para um mesmo plano de salvação. Uma linha que começa no jardim e chega à cidade perfeita. Fica comigo até o fim e eu vou ligar todos os pontos para você. No princípio, Deus criou. Ele formou um mundo belo e ordenado e colocou nele seres humanos feitos à sua imagem, com capacidade para amar, conhecer e escolher. A imagem de Deus no homem não é apenas status, é relacionamento, comunhão com o Criador, trabalho significativo e responsabilidade. Imagine o jardim, árvores, rios, uma vida que respira bem. Isso é o que Deus planejou para nós desde o início. Mas a história dá uma virada. A humanidade escolheu desobedecer. A desobediência não foi um detalhe. Foi uma ruptura que abriu espaço para o mal, a separação e a morte. Essa escolha trouxe consequência real. Não apenas problemas práticos, mas uma quebra na comunhão com Deus. Ainda assim, mesmo ali, no ponto mais escuro, Deus promete restauração. Há uma primeira luz de esperança lançada logo depois da queda. Essa promessa inicial aponta para alguém que viria para desfazer o que se quebrou. O que isso significa para você? Significa que o problema que a Bíblia identifica em cada vida não é simplesmente circunstancial, é espiritual. Todos nós carregamos essa necessidade de reconciliação com Deus, e é por isso que a história continua, traçando uma solução progressiva. Se esta mensagem está falando com você, aproveita para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos desta série que aprofunda cada etapa. Vamos em frente. De Gênesis, a narrativa se concentra em uma família, Abraão e sua descendência. Deus escolhe Abraão não por sua grandeza, mas para realizar uma promessa que alcançaria todas as nações. A aliança com Abraão é uma escolha divina de usar uma família para anunciar uma esperança maior. Em meio a isso, a história de José nos lembra como Deus pode transformar injustiça em providência. Vendido pelos irmãos, preso injustamente, José se torna instrumento para salvar uma família inteira da fome. A providência não é mágica distante, é o modo como Deus guia eventos humanos para cumprir sua promessa. Por que isso importa para o plano de salvação? Porque Deus não abandona sua promessa após a queda. Ele escolhe um povo e trabalha através de relacionamentos, linhagens e histórias pessoais para apontar a direção da redenção. Para você hoje, isso significa que Deus trabalha no concreto, em famílias, histórias e nos detalhes dolorosos e ordinários da vida. A promessa de Deus é pessoal e coletiva. Ele quer restaurar tanto você quanto um mundo quebrado. Veja como isso aponta para o que virá. O Êxodo marca outro grande movimento. Deus liberta um povo escravizado no Egito. A Páscoa, onde o sangue do Cordeiro protege a casa, revela algo central. A salvação envolve entrega, submissão e um sinal visível de confiança. A entrega de Israel do cativeiro ilustra que a redenção muitas vezes exige um ato de intervenção divina, acompanhado por um ato de fé humano. Mais tarde, a lei dada no Sinai e o sistema do tabernáculo mostram que a santidade de Deus e o pecado humano não podem coexistir sem custo. Os sacrifícios, com o fluxo de sangue e os rituais no lugar santo, não eram finais em si, eram sombras que apontavam para a necessidade de um sacrifício perfeito. O que isso significa para você? A mensagem é direta. O problema do pecado exige uma solução séria. Não se trata apenas de melhorar a conduta. É uma reparação profunda. E mais. Deus provê um caminho para essa reparação. A simbologia da Páscoa e do tabernáculo nos prepara para reconhecer em Jesus aquilo que todos aqueles símbolos antecipavam. Isso não é um detalhe, é o motivo pelo qual a cruz faz sentido. Avançando no tempo, Israel pede um rei e o Senhor concede a monarquia. Surgem Saul, Davi e Salomão. Períodos de glória e também de queda. A história entra num ciclo: fidelidade, desobediência, julgamento, arrependimento. Os profetas surgem no meio desse cenário para chamar o povo ao retorno e para revelar que o problema é mais profundo do que atos exteriores. É o coração que precisa ser transformado. Quando o povo se afasta, o exílio chega. O exílio não é só punição, é também a chance de purificação e um lugar onde Deus promete algo novo, um novo pacto inscrito no coração. Veja Jeremias 31, 31 e 34. Mesmo na ruína, Deus fala de restauração. Para você,
Isso significa que não basta um comportamento reformado, é necessária uma mudança interna. O plano de salvação bíblico não é meramente ética, é transformação de coração. Se você sente que tenta mudar e sempre volta aos mesmos padrões, a Bíblia aponta para uma solução que age de dentro para fora. Veja como cada peça segue apontando. A cada profeta, a cada sacrifício, a necessidade de reconciliação fica mais clara. E então, no tempo certo, Deus entra na história como homem. Jesus nasce em circunstâncias humildes, mas sua vida revela quem Deus é: amor, santidade, verdade. Ele cura, ensina com autoridade e confronta estruturas de pecado. Suas palavras declarativas sobre si mesmo são decisivas. Quando ele afirma: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", João 14:6, não está oferecendo apenas um caminho moral, está apontando para si como a própria ponte entre Deus e o homem. A encarnação mostra que a salvação não é uma ideia abstrata, é uma pessoa. Jesus cumpre as promessas feitas pelos profetas e vive o que o sistema sacrificial da lei apontava. Sua vida é perfeita, e essa perfeição é necessária para que pudesse representar a humanidade diante de Deus. Para você, isso traduz a proximidade de Deus. Ele não ficou distante. Ele se aproximou, conheceu o sofrimento humano e ofereceu-se como Salvador. A cada palavra de Jesus, a narrativa converge para um único ponto. E então chegamos ao clímax. Na última ceia, Jesus fala de uma nova aliança. Ele toma o pão e o vinho, conecta sua morte ao perdão e inaugura algo que ultrapassa o antigo sistema de sacrifícios. Na cruz, acontecem coisas que a história jamais esperava. O Filho de Deus carrega o peso do pecado humano. A ideia central é esta: a justiça de Deus exige que o pecado seja tratado. A misericórdia de Deus providencia alguém para tomar essa penalidade em favor dos outros. A morte de Jesus não é um acidente teológico, é o ato deliberado e amoroso de Deus para resolver o problema do rastro do pecado. Mas a história não termina na cruz. 3 dias depois, o túmulo está vazio. A ressurreição é a prova e o selo de que aquilo que Jesus veio fazer foi aceito por Deus. Vencer a morte significa restaurar a esperança de vida plena. Para o plano de salvação, a ressurreição garante que o que Jesus fez na cruz tem poder real e transformador. Não é apenas um simbolismo, é a vitória sobre o que nos destrói. O que isso significa para você? Significa que há um convite real para sair da separação e entrar numa relação viva com Deus. A cruz trata do seu problema. A ressurreição oferece nova vida. Se você quer sentir isso na prática, a Bíblia convida a uma resposta de fé simples: reconhecer a necessidade, crer em Jesus e seguir a Ele. Essa não é apenas uma emoção momentânea. É a porta de entrada para uma transformação real de vida. Ainda há mais. No Pentecostes, o Espírito Santo desce e a igreja nasce, não como uma organização humana, mas como corpo enviado para levar esta boa notícia ao mundo. A missão se espalha com poder, e homens como Paulo atravessam terras, contando que a cruz mudou o destino das pessoas. A igreja primitiva nos mostra que o plano de salvação é também comunitário. Não é só você individualmente. É uma nova família onde vidas são transformadas, onde perdão é prático e onde a missão continua. Aplicação prática. Você não está chamado a caminhar nesse novo caminho sozinho. Fazer parte de uma comunidade que conhece essa história ajuda na transformação diária. Se você ainda não pertence a uma igreja ou grupo que te ajude a crescer, procure pessoas que vivam o Evangelho de forma verdadeira e simples. A Bíblia não termina em uma nota ambígua. Nas visões finais, o autor de Apocalipse descreve uma consumação, juízo contra o mal, vitória definitiva e uma nova criação onde Deus habita com seu povo. A imagem final é a cidade celestial, sem lágrimas, sem morte, onde o propósito do Criador é plenamente realizado. Essa visão não é para assustar, é para confortar. A história tem um fim bom porque Deus a conduziu para além do que nós poderíamos consertar sozinhos. Para você, isso é esperança concreta. Não é evasão da realidade, é a certeza de que o sofrimento presente será colocado sob reino que transforma. A promessa escatológica nos dá força para perseverar hoje. Ao longo desse percurso, 3 ideias são essenciais para entender o verdadeiro plano de salvação: justiça, misericórdia e pessoa. Justiça. O pecado tem consequências, e Deus é justo. Misericórdia. Deus proveu um caminho para que essas consequências sejam satisfeitas sem deixar de lado o amor. Pessoa. Jesus não é um método, é a pessoa que torna possível a reconciliação.
A Bíblia não é uma colagem de temas inconexos. Ela é um arco que aponta para Cristo e seu efeito sobre nossas vidas. Talvez agora você esteja sentindo um peso, uma esperança, uma pergunta. O convite que ecoa ao longo da Escritura é pessoal. Não apenas conhecer a história, mas deixar que ela seja aplicada à sua vida. A salvação que a Bíblia descreve chama você para uma resposta de fé que envolve arrependimento, confiança em Jesus e início de uma caminhada transformada. Se você quer colocar isso em palavras simples agora, posso orar com você. Pai, reconhecemos que sem Ti estamos afastados. Obrigado por enviar Jesus, por carregar o nosso erro e por ressuscitar, abrindo caminho para uma vida nova. Se alguém aqui está pronto a confiar em Cristo agora, recebe essa pessoa, transforma seu coração e dá passos concretos de fé. Em nome de Jesus. Amém. Se você tomou essa decisão em seu coração, um passo prático agora é falar com alguém. Procure uma igreja que pregue a Bíblia, participe de um grupo de discipulado, ou use os recursos na descrição para encontrar uma oração guiada. Não deixe essa decisão isolada. A fé cresce em comunidade. Antes de encerrar, repito a linha que ligou tudo: criação, queda, promessa, sacrifício, cumprimento, ressurreição e consumação. Cada episódio aponta para uma única solução: alguém que carregou o preço e venceu a morte. Se isso fez sentido para você, quero te convidar a continuar a jornada comigo. Na descrição há uma playlist chamada Entenda a Bíblia em Série, onde aprofundamos Gênesis, o sentido dos sacrifícios, os profetas e a pessoa de Jesus. Clique na playlist para seguir com os episódios. Por fim, viva com esperança. A história verdadeira é que Deus iniciou um plano para te reconciliar consigo mesmo e com o mundo. Ele não é indiferente ao seu passado, nem surpreendido pelo seu presente. O que ele oferece é abertura de caminho, reconhecer, crer e seguir. Se você ainda tem dúvidas, isso é natural. A fé também é construída. Volte aos vídeos, converse com irmãos, leia as passagens que indiquem Jesus, como os evangelhos, e permita que a narrativa transforme seu modo de viver. A paz que surge dessa história não é apenas uma ideia bonita, é a presença do Deus que veio buscar você. Caminhe nessa paz. Compartilhe essa esperança com alguém que precisa ouvir e venha nas próximas mensagens para aprofundarmos passo a passo como cada parte da Bíblia faz sentido dentro do plano de salvação.